Que é isso, papai? Sabe, quando a gente pensa no oceano, a gente imagina, sei lá, peixes, navios afundados, né? Mas tem um segredo gigante, mas gigante mesmo, escondido lá no fundo. É uma coisa que a gente usa nossa o tempo todo, mas que quase ninguém para pensar em como funciona de verdade. E não estou falando de nenhum tesouro antigo. Estou falando da internet. E é normal a gente pensar isso, né? Porque, a gente vive ouvindo falar da nuvem, salva na nuvem, a gente vê antena de celular para todo lado, vê notícia de foguete lançando satélite, então a gente acaba achando que a internet é uma coisa que flutua por aí, no ar ou, sei lá no espaço. Pois é, só que a verdade é, muito mais profunda. Literalmente. A base de tudo mesmo que a gente faz online, desde aquela mensagem de bom dia no grupo da família até as negociações que movimentam a economia mundial, nada disso está no céu. Tá tudo lá embaixo, no fundo escuro e gelado do mar. É isso mesmo, 99%, quase toda a comunicação entre os países, todos os vídeos, mensagens, tudo viaja por cabos. Cabos físicos de verdade, esticados no fundo do oceano. É uma coisa super física, não tem nada de nuvem flutuando. Tá, então como é que isso funciona? Como é que a informação consegue atravessar um oceano inteiro dentro de um fiozinho? A forma mais legal de imaginar isso é pensar que são como se fossem rios. Rios de luz pura correndo lá na escuridão do fundo do mar. E o nome dessa mágica toda é fibra ótica. Pensa num fio de vidro, mas um vidro super puro, tá? E esse fio é mais fino que um fio de camelo. É por esse fiozinho que a gente manda a informação, em forma de piscadas de luz. Cada piscada é um pedacinho de um vídeo, de uma mensagem, de qualquer coisa. O truque para a luz não escapar é genial. A fibra, na verdade, tem duas partes de vidro. Tem o miolo, que a gente chama de núcleo, que é por onde a luz viaja. E em volta dele tem uma casca também de vidro, só que um vidro um pouquinho diferente. E essa casca funciona como se fosse um espelho perfeito por dentro. O nome científico disso é reflexão interna total. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é fácil de entender. A luz bate na parede de dentro da fibra e, pum, ricocheteia. Ela fica quicando milhões de vezes, como se estivesse presa num túnel de espelho, sabe? Ela simplesmente não consegue escapar. É por isso que o sinal vai longe, atravessa oceanos inteiros sem se perder. E o mais legal é que dá pra ver isso acontecendo na prática. Se você pegar uma garrafa de plástico, encher de água e fizer um furinho, aí você aponta um laser, desse de chaveiro mesmo, mirando bem no furo. Quando a água começar a sair, você vai ver que a luz do laser não vai reto. Ela faz a curva junto com o jato d'água. Fica presa ali dentro. O princípio é exatamente o mesmo. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que um fio de vidro, mais fino que um cabelo, aguenta a pressão lá do fundo do mar, água salgada, tudo por décadas? Bom, o segredo é que ele não está sozinho. Ele é o miolo do que a gente pode chamar de uma cebola tecnológica. Olha só as camadas. Em volta daquele fiozinho de vidro, primeiro vem uma camada de, tipo, uma vaselina, para não deixar entrar nenhuma gota d'água. Depois, um tubo de cobre, que serve para levar energia. Aí vem uma barreira de alumínio, mais fios de aço para dar resistência e, por fora de tudo, uma capa de plástico super forte. É uma armadura completa. E o tamanho dessa rede é uma coisa absurda. Se a gente juntasse todos os cabos que estão lá no fundo do mar hoje, daria mais de 1.400.000 quilômetros. Para ter uma ideia, isso é o suficiente para dar mais de 37 voltas completas no planeta Terra. E a quantidade de informação que passa ali dentro é difícil até de botar na cabeça. Pensa só, um único cabo desses, dos mais modernos, consegue transmitir o equivalente a 80 milhões de filmes em alta definição. E não é um depois do outro, não. É tudo ao mesmo tempo. Beleza. A gente já viu que o sistema é forte, é gigante, mas ele não é indestrutível. Quais são os perigos de verdade lá no fundo? A gente sempre escuta umas histórias, né? Especialmente sobre uns bichos grandes com dentes afiados. Pois é, aquela história do tubarão que morde o cabo da internet. Tem até vídeo na internet disso acontecendo, não é mentira. Mas a pergunta é, será que os tubarões são os grandes vilões que ameaçam a nossa conexão? Então, apesar da má fama dos bichos, a realidade é bem outra. Os números não mentem. Os tubarões são o menor dos problemas. O perigo de verdade, acredite se quiser, somos nós mesmos. 75%, 3/4 de todos os rompimentos de cabos são causados por atividade humana.
âncora de navio que arrasta no fundo, rede de pesca, essas coisas. E quando um cabo desse se rompe, o estrago é grande. Olha o que aconteceu em Tonga em 2022. Um vulcão submarino entrou em erupção e, pá, cortou o único cabo que conectava o país inteiro com o resto do mundo. A nação ficou praticamente num apagão digital por 5 semanas. Tiveram que usar uma conexão de satélite super lenta que mal dava para mandar um e-mail. E o Brasil nessa história toda? O Brasil não é só mais um país conectado. A gente tem uma posição super estratégica nesse mapa. Somos uma peça fundamental nesse quebra-cabeça global. Especialmente um lugar, Fortaleza, lá no Ceará. Por causa da posição dela no mapa, ela virou um dos pontos de conexão mais importantes do mundo inteiro. Pensa nela como um grande cruzamento do Oceano Atlântico, onde os cabos que vêm da América do Norte, da Europa e da África se encontram. É lá em Fortaleza que chegam os cabos super importantes. Tem o Ela Link, por exemplo. Ele é tipo uma ponte direta de dados do Brasil para a Europa, sem precisar fazer escala nos Estados Unidos. Isso deixa tudo mais rápido. Tem o outro, o SAX, que é a rota mais rápida que a gente tem para a África. Cada cabo desses transforma o Brasil num centro de conexões cada vez mais essencial para o mundo. Beleza, então para a gente fechar essa conversa, fica a pergunta final. Com essa tecnologia toda de satélite aparecendo, tipo a Starlink, será que os cabos submarinos estão ficando para trás? Olha, a resposta fica bem clara quando a gente compara os números. O ponto principal, o que decide o jogo, é a capacidade. A quantidade de dados que um cabo consegue carregar é absurda, é gigantesca. A de um satélite é bem limitada. É tipo comparar uma rodovia com 20 pistas com uma estradinha de terra. Não dá para comparar o volume. Então, o mais importante é entender o seguinte: não é um contra o outro. Eles se complementam. Satélite é incrível para levar a internet em onde o cabo não chega. Lá no meio da Amazônia, numa fazenda isolada, num barco no meio do oceano. Perfeito! Mas a espinha dorsal, a estrutura principal que aguenta o peso de toda a internet mundial, isso é o trabalho dos cabos. Então, da próxima vez que você estiver vendo um vídeo ou jogando online, para um segundinho e lembra, a sua conexão não subiu para o céu e voltou. Não, ela mergulhou no fundo escuro do oceano e viajou na velocidade da luz por um incrível sistema nervoso feito de vidro. Papai, o que é isso? É um mundo de conhecimento. Obrigado por assistir e inscrevam-se.